força do cooperativismo se perde. Uma coisa é você ver uma propaganda na TV. Ok, isso faz sentido no topo do funil. Ou seja, eu conheço, sei que o Sicoob existe, sei que é uma cooperativa, né? Mas, no momento que eu entro dentro do funil, é importante que eu comunique com clareza quais são os meus diferenciais e como eles de fato acontecem. Porque no ano que vem ele vai esperar que o crédito aconteça novamente. E esse grupo que está aqui é muito responsável por isso. Né? Nós temos, eu e o Rodrigo, lá no nosso dia a dia, a gente tem obrigação, responsabilidade com o nosso cooperado de que os resultados de fato aconteçam para que a distribuição de sobras, né, a participação dos resultados, ela aconteça e seja efetiva. Mas você viu a sensação de pertencimento dessas pessoas, de entrar no stand, ver a foto, me mandar áudio. Teve um que falou assim, eu estou aqui emocionado, minha mãe já fez foto. E aí as outras pessoas, por mais que não estivessem ali na impressão, dizem, eu conheço o Ronaldo. Então, a gente utilizou uma lona ali, a nível nacional, ali, com as personalidades que o Sicoob utiliza, mas a gente fez questão de dar essa como que eu posso falar? Essa vitrine para os nossos cooperados, e isso assim, realmente causou aquela questão que você falou, do pertencimento, né? de sentir parte daquilo. A Copeng é a maior instituição financeira cooperativa do país no segmento da segurança pública. Antes de começar, siga-nos em nossas redes sociais e fique por dentro de tudo que acontece nos bastidores aqui da Copeng. E começa mais um episódio do nosso podcast Copeng para vocês. E quem tava com saudade, pode falar que eu sei que tava. Ai, gente, como é bom estar aqui com vocês. E antes de começar, já aproveita para se inscrever aqui no nosso canal e seguir lá nas redes sociais, porque eu tô de olho, hein? Tô esperando a sua curtida, você seguir para ficar por dentro de tudo que acontece nos bastidores da Copeng, os eventos. Ai, como é bom participar da Copeng, fazer parte dessa família. E é lógico que eu vou deixar um grande abraço a todos vocês, são os nossos cooperados que movimentam e fazem isso aqui acontecer. A todos os nossos delegados, conselheiros, nosso presidente, vice-presidente, instituições as quais fazem parte da família Copeng. Um grande abraço. E, gente, quem tava com saudade do Rodrigo? Opa! Rodrigo, meu amigo. Meu amigo, não tem como pegar na sua mão. Não dá, né? Tá longe, né? Como é que você tá? Que saudade de você. E aí, Gabi, beleza? Bora bem? Gravar mais um podcast Bora. aqui. E como é que tá lá no marketing? Muito trabalho, viu? Esse final de ano aí, os cooperados não estão dando folga pra gente não, né? Isso é bom. Bom. Quanto mais trabalho, garantia de emprego, né? Isso aí. O Rodrigo fica enrolando lá, falando que tá trabalhando muito, Gabi. Não vejo nada. Nada disso, né? Manda pra cá, Rodrigo, eu te ajudo. Marqueteiro é péssimo. A gente tá com marqueteiro aqui hoje também, né? Mas marqueteiro é péssimo pra fazer marketing pessoal. Mas é só chegar na sala dele, você vai ver uma pilha de papel desse tamanho. É desse jeito. Então você manda mensagem pra ele, Everton, e eu 2 semanas pra responder, meu amigo. Isso. Olha lá. Eu tô juntando esses papéis desde 2012 pra aparecer que eu tô trabalhando muito. Seja bem-vindo mais uma vez, meu amigo. Obrigado. A casa sempre sua, você sabe. Hoje o assunto vai ser muito bom. Parecido com você, né? Muito, gosto muito. Falou de marketing, é isso, né? É Rodrigo, né? Gosto, sou curioso. E ao meu lado, Everton, meu amigo, esteve aqui comigo no último episódio, que foi incrível. Como é que você tá, amigão? Eu tô bem, graças a Deus, Gabi. A gente tá aí muito. trabalhando muito, né? Chegando a mais uma reta final aí. Nossa, mais um ano. O ano voou mais uma vez. Nossa, mas graças a Deus estamos com excelentes entregas esse ano. Sim. A cooperativa crescendo, como todos os anos vem crescendo. E vamos lá para mais um programa extraordinário. E hoje eu trago aqui um amigo, um querido, um profissional aqui que eu admiro muito. Tive a honra de trabalhar com ele muitos anos. Legal. Né? Para falar um pouco sobre marketing e comunicação, né? Então, com vocês, Eric Menezes. Mais uma vez, Everton, obrigado pela oportunidade. Rodrigo, Gabi, é uma honra para mim estar aqui falando com a família Copeng, com a segurança pública de Minas Gerais e do Brasil. Muito obrigado pela oportunidade. E é claro, né, que a gente tem que trazer um nome forte, né, Everton? Claro. Para falar de um assunto que marketing faz parte, né, gente? Sim. De todo mundo corporativo, faz parte. A gente faz marketing da gente mesmo, né? Quando a gente vai falar de um relacionamento, você vai namorar, né? E aí você tem que fazer toda uma manobra. É um marketing, você está se vendendo ali, não é?
Pode ser um marketing mentiroso, né? Ou um marketing de ocasião, né? Precisa ser a verdade. Esse marketing mentiroso funciona no início. Também funciona, mas depois não sustenta. A Gabi não precisa se esforçar muito, não, mas eu, Rodrigo, A gente teve que desenvolver uma habilidade de fala e comunicação. É verdade, para sobreviver no mercado. Exatamente. A famosa lábia, né? Valorizar o passe. É verdade. Mas antes de chegar e conversar sobre esse assunto tão legal que faz parte da gente, né? Quem é Eric Menezes? Me conta um pouquinho da sua trajetória para a gente te conhecer um pouco mais. Ótimo. Bom, sou formado em jornalismo, trabalho com comunicação corporativa há mais de 20 anos, mas primeiro a parte pessoal. Sou casado com a Karina Menezes, já não estou mais necessitando de tanto marketing assim, né? Agora é o de manutenção, mas também tem as suas surpresas, né? É importante. A retenção, Pai da Eduarda, né? Um discípulo de Jesus, e trabalho com comunicação aí há mais de 20 anos, em comunicação corporativa, transitando também para o marketing. Que legal. A gente falar um pouco sobre isso, de como a comunicação tem mudado, né? Então, de jornalismo, entendendo mais depois de comunicação como um todo, publicidade, relações públicas, e depois partindo para a área de negócio, já que a comunicação é uma das disciplinas do marketing, né? Sim. O marketing tem outras disciplinas que envolvem, né? O uso de dados, filosofia, ciência, geografia, enfim, várias disciplinas que compõem o marketing, mas a comunicação é o meu berço. E você está inserido dentro do sistema Cicobi, né? Assim, Sim, que legal. sim. Você está na sua essência também. Está na minha essência, o cooperativismo. Conheci o cooperativismo logo após ter passado como diretor de jornalismo da Rede Minas. Me julgava uma pessoa bem formada, né, como diretor de jornalismo, mas não conhecia o cooperativismo. Assim como a grande parte da população brasileira, as pesquisas mostram isso, não conhecem o cooperativismo, né? O cooperativismo de crédito, ele é mais, né, o financeiro, ele é mais divulgado, mas tem vários outros produtos e serviços no cooperativismo brasileiro. Quando eu conheci o cooperativismo brasileiro, foi quando eu me tornei gerente de marketing, conheci o Everton nessa época, lá do Cicobi Credicom. Durante o processo de entrevista, eu falei, não, isso é mentira, isso não existe, isso é pirâmide, vocês estão me enganando, né? Sim. E aí, quando você descobre que existe uma forma de uma instituição financeira compartilhar os resultados com os cooperados e com a sociedade, transformando o seu entorno, você inevitavelmente se apaixona. Foi ali que eu conheci o cooperativismo, já tinha passado na assessoria de imprensa da Vale também, em outras, Natura, outras empresas que eu tinha prestado serviço, e ali em 2014 começa a minha jornada no cooperativismo. Hoje, como consultor de comunicação e marketing, atendemos outras cooperativas. Tive a honra de atender Cicobi Saron, que é um exemplo de cooperativismo também, né? Todos nós bebemos dessa fonte do cooperativismo de lá. Cicobi Três Colinas, onde atualmente eu atuo também. E além da Lódia, que é uma agência de comunicação, um parceiro estratégico do Cicobi. Eu sou diretor de relacionamento lá. E pela Fractais a gente está aí atendendo as cooperativas pelo Brasil. Olha, você viu a responsabilidade, que ele é jornalista, né? Olha que eu vou até melhorar. Deixa eu aprumar o corpo aqui. Pera aí. Como diria aquele personagem da novela, eu sou jornaleiro. Ô, Gabi, só para fazer um adendo aqui também, né? Eu namoro, entre aspas, o Eric já tem muito tempo, né? Eu já visitei a Credicom lá, fui lá conhecer o setor dele na época que ele estava à frente, porque o setor de marketing da Credicom era referência, assim, dentro do sistema. É ainda, né, Eric? Mas a gente sabe que muito disso é do legado que o Eric deixou lá. Obrigado, Rodrigo. Então, era sempre referência. Ô, Eric, e dentro desse assunto, né? Sim, bora lá. A gente vê que o cooperativismo, por mais que esteja crescendo muito, ele ainda é muito pequeno, né? Quando a gente fala de Brasil. Perfeito. O que você acha que está faltando aí para o marketing das cooperativas? Você acha que o marketing pode contribuir de alguma forma, né? Sim. Para agregar mais ao cooperativismo de modo geral? Sim, sim. Legal que hoje o podcast vai ser uma consultoria de uma hora aqui, né? O Rodrigo não perde tempo. Desde essa época da Credicom. Espertinho. Ele fez o para casa bem feito. Levava um presentinho lá, ficava uns 40 minutos. Isso aí, Rodrigo. Vou colocar isso na sua avaliação de desempenho. Boa, boa. Cara, eu costumo dizer o seguinte, todo diferencial competitivo que você tem que não é percebido é como se você não o tivesse. Sim. Então, a comunicação com o cooperado e com a sociedade, ela precisa avançar muito dentro daquilo que o cooperado percebe de diferencial. Um pouco menos de filosofia e um pouco mais de praticidade. Então, quanto mais ele percebe aquele diferencial que você tem, mais ele tende a se relacionar, desde que, de fato, esse diferencial ocorra dentro do cooperativismo. Então, um atendimento bem feito, humano, correto, você ter, de fato, uma participação dos resultados que, de fato, ele sinta, né? E também a transformação da sociedade.
Se isso não ocorre, se é só adesivo de parede, não adianta nós falarmos disso. Mas quanto mais ele percebe, mais ele tende a utilizar. Sim. O ser humano, em especial o brasileiro, ele procura uma instituição financeira com um objetivo. Claro. O objetivo de ter uma relação e, obviamente, quanto mais vantagem comercial ele tiver, melhor é. Todos nós sabemos que a maioria das cooperativas financeiras atuam com taxas mais atrativas, né? A Copeng é um exemplo disso, um braço forte da segurança pública, né? E também, além disso, investe. Só que se ele não perceber isso, é como se isso não existisse. Então, muitas vezes nós encontramos isso. Uma falta de atenção no marketing e na comunicação, com setores desestruturados. Muitas vezes várias cooperativas nem têm esses setores, infelizmente. Né? E acaba que isso se perde. A força do cooperativismo se perde. Uma coisa é você ver uma propaganda na TV. Ok, isso faz sentido no topo do funil. Ou seja, eu conheço, sei que o Cicobi existe, sei que é uma cooperativa, né? Mas, no momento que eu entro dentro do funil, é importante que eu comunique com clareza quais são os meus diferenciais e como eles de fato acontecem. Então, não é só essa comunicação macro. Eu preciso que, a partir do momento que ele entre, eu tenha uma jornada com ele. E, além disso, essa jornada com o cooperado e com o funcionário. Sim. Porque se o meu time de venda não aborda da forma correta, levando em consideração essas explicações todas que nós estamos dizendo, que são práticas, Sim. e depois você também, obviamente, educa na filosofia, né, do que é o cooperativismo, a beleza do que é o cooperativismo, não adianta. Sim. Porque senão fica o marketing dizendo, né, e a comunicação relacional, aquela do dia a dia, eu estou falando só de taxa com o cooperado. Então, nós estamos avançando em todas essas áreas. Sim. Aí eu acho que o cooperativismo tem um futuro brilhante, mas nós estamos caminhando para que ele seja ainda cada vez mais potente. Se formos olhar, talvez, estou chutando que números, tá? Mas 15 anos atrás, tínhamos 1% dos brasileiros. Né? Então, quer dizer, hoje cerca de 10%, né? Sim. Ou seja, já avançou muito. Avançou Né? bastante. E precisaremos avançar, e vamos avançar cada vez mais, não tem dúvida. E isso você falou, Eric, é uma coisa que eu carrego há muitos anos. E eu sempre, quando eu entro assim, para um marketing, eu sempre falo isso. Como que está essa relação entre o marketing comercial, que é importante, eles não andam sozinhos, eles sempre andam juntos. Perfeito. Então, por exemplo, o marketing está ali comunicando, está vendendo, entre aspas, ali, levando o serviço, o produto. Mas se o comercial não tiver a mesma conversa, caminha mancando. Exato, exato. O importante é que o profissional de marketing tenha essa visão, seja um profissional sênior para propor a um diretor comercial, olha, vamos tratar aqui o nosso pitch de vendas, vamos tratar a nossa narrativa, construir dessa narrativa, treinar o time comercial para que essa narrativa de fato aconteça. Então, assim, o que eu vejo muitas vezes é que falta esse elo, essa maturidade, este profissional. Porque este é o papel do profissional de marketing. Ter essa maturidade. Para ele ter essa maturidade, ele precisa entender do processo, entender do negócio. Como eu disse para vocês, quando eu cheguei lá na Credicom, o Everton é a prova disso, já estava lá há alguns anos, eu fui me aproximar do Everton, fui me aproximar de outras pessoas que estavam lá, porque eu não entendia de cooperativismo financeiro. Sim. Do ponto de vista do que é o negócio, como funciona a metodologia, onde ganha dinheiro, onde faz dinheiro aqui, como que a sobra acontece, como que é essa ajuda para a comunidade, essa parceria com a comunidade, que é mais do que uma ajuda. Né? Então, e aí, entendendo do negócio, você tem condição, sim, de ter essa voz para poder propor algo tão importante para um diretor comercial, por exemplo. E é muito interessante quando você fala, Eric, do discurso e a prática. Perfeito. Né? Deles, de fato, a prática acontecer. Né? Prova disso, a Copeng, esse ano, referente ao exercício 2024, fez a distribuição de solos, participação dos resultados em conta corrente. 100% em conta corrente. Coisa boa. Né? E a gente percebeu claramente a movimentação dos cooperados. A gente percebeu que, de fato, se ele viu o valor em ser cooperado, né? E aí é onde que faz sentido para mim quando você fala que o discurso ele não pode estar desalinhado com a prática na filosofia cooperativista, né? Então, eu acredito que assim, um dos nossos principais diferenciais é a participação dos resultados.
né? É um dos grandes diferenciais do cooperativismo, ainda de evoluir a sociedade ao qual ela está inserida. Mas quando você vive isso de fato, é igual você falou na sua entrevista lá na Credicom, né? Sim. Isso aí são falácias, né? É mentira, não é? O que está acontecendo? Então, eu acho que é a materialização do fato. É quando ele vê realmente que ele está numa instituição diferente. Porque qual é a instituição que acredita dinheiro na sua conta? Exato. Né? A gente não vê isso no mercado, né? Essa frase, até coloquei num artigo que eu vou publicar hoje. Dia 18, tá? Para quem está assistindo depois, 18/11. A diferença entre a narrativa falsa e a verdadeira é o fato. Então não adianta você dizer que é se você não prova que é. No momento que você depositou para o cooperado em conta corrente, você ganha credibilidade para levar essa narrativa à frente. Né? Então, quer dizer, se torna mais poderosa, se torna mais imediata. Credibilidade e responsabilidade, né? Porque no ano que vem ele vai esperar que o crédito aconteça novamente. E esse grupo que está aqui é muito responsável por isso. Né? Nós temos, eu e o Rodrigo lá no nosso dia a dia, a gente tem obrigação, responsabilidade com o nosso cooperado de que os resultados de fato aconteçam para que a distribuição de sobras, né, a participação dos resultados, ela aconteça e seja efetiva. Né? Então, da mesma forma que a gente de fato prova que isso é real, aumenta a nossa responsabilidade em se tornar perene, contínuo. E traz engajamento, né? Porque a partir do momento que eu percebo esse tipo... O que é um diferencial competitivo? É um diferencial que dificilmente será copiado pela concorrência. Sim. Colocando as instituições financeiras não cooperativistas, eu não gosto de chamar de instituições financeiras tradicionais, aos segredos aí da consultoria. Aí. Porque a instituição financeira tradicional é algo bom. Quem é que não quer uma instituição financeira que está há 100 anos, né? Eu costumo chamar os bancos de instituições financeiras não cooperativistas. Né? Então, nós somos instituições financeiras cooperativistas. O Sicob, Sicredi, o Cresol e outros sistemas também. Né? Então, quando você traz essa percepção, você traz também um engajamento dele. Por que não deu resultado? O que está acontecendo? E isso é o cooperativismo também. A participação do cooperado de forma ativa, interessado na cooperativa. Né? E aí você vai criando essa cultura, que é uma cultura do ciclo positivo. Quanto mais eu me relaciono, mais transformação na cidade, mais eu também participo do resultado. Então, eu quero entender melhor sobre como isso acontece. Claro. E a gente volta na pergunta do Rodrigo, que é comunicar isso. Porque para que o cooperado conheça, ele precisa ter acesso. Como ele vai ter acesso? Com essa comunicação que o marketing, que a equipe comercial faz. Exato. Então, a gente precisa comunicar, a gente precisa falar. Que um dos nossos modos de fala, né, é o próprio podcast. Sim. As redes sociais, o LinkedIn. Só que o que eu percebo, Eric, na nossa conversa aqui, eu estava até lembrando, é que está havendo uma grande mudança no comunicar. Eu estou sentindo isso, né, Rodrigo, né, Everton? Sim. Essa parte do marketing realmente não é a mesma coisa de 2 anos atrás. Está mudando muito rápido. A gente não comunica da mesma forma. E a gente precisa avançar. Sim. A cooperativa precisa avançar para comunicar de forma clara, aquilo que você disse, mas acompanhando essas mudanças, essas evoluções. A caixa de ferramentas do marqueteiro de 10 anos atrás, hoje não serviria para nada. Nada. Mas só para, aproveitando que o Everton falou das sobras, né? Eu brinco que essa para mim é uma das melhores ações de marketing que a gente faz. Que a gente usa o próprio cooperado ali como mídia. O cooperado que viu o dinheiro creditado na conta dele, automaticamente ele vai ao Eric. Tem uma cooperativa, cara, que eu sou cooperado lá, depositou dinheiro na minha conta, igual você falou, banco nenhum faz isso, né? Então é um diferencial da cooperativa. E eu acho que ainda é pouco explorado, porque cada cooperativa tem a sua autonomia ali, a sua independência, então algumas praticam esse tipo de benefício, outras não. Igual o Everton falou, este ano a gente praticou, pode ser que ano que vem a gente não pratique, então depende de uma série de fatores, mas às vezes o que é o principal diferencial ali, a gente é pouco explorado, mas é pensado, né? Ele é pouco explorado, mas não é por falta, assim, de como que a gente pode falar, de uma previsão futura. A gente não sabe como é que vai ser a saúde financeira da cooperativa daqui a um tempo. É verdade. Porque acima da participação do resultado, ele quer credibilidade, sustentabilidade da cooperativa dele. Então, é óbvio que os gestores da alta gestão estão preocupados com a sustentabilidade, né? E não só com o imediato. Sim. Mas, como foi possível, porque o resultado foi ótimo, né? De fato, é uma ação estratégica de vocês que vai trazer resultado
vai acelerar ainda mais o resultado Isso, que vocês já têm, né? Então, de fato, agora a comunicação é outra, né? Tem mudado constantemente. E o que é importante é tratar a singularidade da comunicação, né? O Sicoob, muitas vezes as pessoas pensam que é uma instituição. Ele não é uma instituição. São mais de 300 cooperativas dentro de um sistema que forma, né, uma instituição. Então, a forma como o Copeng comunica certamente é diferente do que a forma, a linguagem, estilo, a linguagem formal, a roupa, os gestos, o tom de voz. É diferente, por exemplo, da Credicom, né? Ou diferente da Saron, ou diferente da Três Colinas, que está em outra cidade, né? Está em Franca, São Paulo, a sede. Então, é isso, né? É entender que você tem um público, entender o que este público pensa sobre você. Muita coisa mudou, mas muita coisa não mudou. Entender como ele te enxerga é uma das coisas que não mudou. Então, muitas vezes a gente trabalha, nós comunicólogos, eu estou falando de mim também, tá? Tende a trabalhar no achismo. Aí eu acho que ele vai gostar. Não, mas não cabe mais achismo. Você vai gastar recurso, você vai gastar tempo. Exatamente. Você precisa trabalhar em cima de dados. Você precisa trabalhar em cima de uma tendência, no mínimo, forte para que você alcance aquele resultado. Então, a análise do resultado vai modelar, vai te dizer se você está no caminho certo ou não. Sim. Essa é uma das bases que não mudaram e que cada vez mais as pessoas têm percebido. Este é o ponto. É cada vez mais competitivo. Sim. Porque as pessoas estão entendendo cada vez mais de marketing. Quem falava de marketing há 10, 15, 20 anos atrás no Brasil? Não fala. Tem até uma frase, se eu não me engano, era de Henry Ford, que ficou muito comum, né? Na época dele, ele falava, metade do que eu invisto em publicidade eu jogo fora, só que eu não sei qual é a metade. Porque a gente tinha essa dificuldade de mensuração, de você acompanhar os seus resultados. Hoje em dia, isso é possível, né? Eu lembro que o Everton, quando falava do Eric, assim, ele elogiava muito. Não, porque o Eric, ele é um estudioso, né? Ele pesquisa, ele não é igual ele falou, não é nada de achismo, né? Fala pra gente um pouquinho aí da importância de pesquisar, de testar. Sim. E como que isso interfere no negócio, né? Da cooperativa ali. Dentro dessa pergunta do Rodrigo, eu vou aproveitar, porque você teve boas experiências com as pesquisas. Perfeito. E eu já estava na Credicom quando você chegou, e de fato a gente percebeu uma mudança significativa, estratégica da instituição a partir das pesquisas, que é colher os dados que você acabou de falar. Né? Uma coisa é eu defender uma proposta de comunicação e marketing em cima do que eu acho. Eu posso ter uma formação e ter outra coisa, eu defender em cima de um dado. Então, quer dizer, você apresenta um problema real. Real, isso. Né? Isso pode ser uma pesquisa, que é o ideal, que se faça de fato uma pesquisa. O que é importante numa pesquisa? Não é a pesquisa pela pesquisa. Qual é a pergunta que eu devo fazer para aquele público? E qual ação eu vou ter a partir daquela resposta? Porque fazer pesquisa por pesquisa, faz um NPS. Está satisfeito? 0 a 10, beleza, ok. Só que é muito vago. Então, ou seja, e isso estar atrelado ao planejamento estratégico da cooperativa, a singularidade da cooperativa. Então, a partir disso, quando nós entendemos lá na Credicom que precisávamos sair, a cooperativa começou a ter resultados também cada vez mais robustos. Nós tivemos condições financeiras de fazer essa pesquisa e entender. Vou dar um exemplo aqui, talvez você lembre desse exemplo, Everton. Esse exemplo é bem legal, Rodrigo. O médico lá, ele investia, não lembro os números, tá? Tem tanto tempo, X mil reais. Era um teto que acontecia lá, de X mil reais de investimento. A discussão era melhorar a rentabilidade para sermos mais atrativos, ou seja, mexer no produto para que ele investisse mais. E também o fato de que não tínhamos ali renda variável, né? Só ali renda fixa. Essa era a discussão. Vamos fazer pesquisa? Fizemos a pesquisa qualitativa e quantitativa e descobrimos, isso há muitos anos atrás, obviamente já está superado há muito tempo, que ele não investia porque entre o Banco do Brasil e a cooperativa, ele preferiria investir por credibilidade no Banco do Brasil. Então a trava era credibilidade. A trava não era atratividade de produto. Se eu aumento a atratividade do produto, eu ia perder dinheiro. Sim. Só isso. Mais nada, não ia atrair mais ninguém. Então, marketing é diferente de comunicação neste ponto. Exemplo claro de diferença de comunicação do que é marketing. O dado, só o dado pode te dar isso. Então, se você sabe fazer a pesquisa, sabe olhar para o dado, você consegue facilmente, depois dessa parte que é a parte mais complexa, traçar uma estratégia.
para você alcançar o resultado. E isso é interessante, né, cara? Porque se de fato você só olha para o problema, que eu preciso aumentar meu ticket médio de captação, eu preciso aumentar o meu volume de ativos, invisto, melhoro minha taxa de captação, aumenta meu custo, minha despesa com captação e é o dinheiro indo para o ralo. Na verdade, é sensação de confiança, né? O que eu preciso trabalhar, o que foi trabalhado à época, era confiança, porque é de fato o que a gente vende, é confiança, é credibilidade, né? Hoje as instituições financeiras, os produtos financeiros são basicamente commodities. Exato. Né? Exato. Toda instituição tem uns produtos similares. Financiamento é financiamento em qualquer lugar e etc. A diferenciação ali é o que a gente... Nosso Copeng, por exemplo, o que nós temos de diferencial para o cooperado é a forma que nos relacionamos com ele. Perfeito. Né? É a qualidade no atendimento. É, de fato, olhar o lado do cooperado e não só o lado da instituição, como as instituições de mercado fazem, né? Exato. Eu quero saber, as instituições de mercado, olha assim, eu quero saber o que é bom para mim, o que é bom para você é outros 500, diferente da Copeng, que preocupa o tempo inteiro em melhorar a vida financeira do cooperado. Não por acaso a gente palestra sobre educação financeira, a gente está sempre perto do nosso cooperado fazendo ações, né, para que ele melhore financeiramente, porque se ele tem um entendimento maior sobre questões financeiras, obviamente ele vai ter mais consciência ao usar os produtos e serviços, e isso vai fazer com que a Copeng cresça junto. Seria uma contradição gigante, muito bem colocado. Uma cooperativa financeira saudável composta por cooperados doentes. Exatamente. Isso aqui é uma contradição gigantesca. Gigante. Exatamente. Então, por obrigação, hein? Por obrigação. Uma cooperativa financeira deveria ter um índice de inadimplência bem menor do que as demais instituições. Por obrigação, por essência. Seria Nós temos, né? Temos. Nossos... O time do Alfredo lá está fazendo para casa direitinho. Está cumprindo a missão, na verdade, né? Sim. Eu achei interessante essa sacada. Estou aqui pensando, sabe, Rodrigo? Sim. Legal é que, às vezes, o marketing ou comercial está ali lutando. Por que a gente talvez não está vendendo mais, não está crescendo? E pensando que talvez seja preço, pensando que... Não, é a credibilidade. Olha que legal isso, restaurar uma confiança. E, às vezes, cai no investimento ou faz um investimento absurdo ali. Isso é muito interessante, ter esse olhar, né? E aquilo que você falou que o Eric faz, né? De pesquisa, com clareza, mais uma vez. Isso é muito legal. Assim. Tem que buscar, né? O profissional de marketing tem uma responsabilidade grande, mas ele também tem um desafio enorme de conquistar o seu espaço. De demonstrar que ele de fato que marketing é estratégico. Dentro e fora, né? Dentro e fora. Então é isso. Quanto mais conhecimento você tiver e mais próximo do negócio você tiver, né, mais chance de você conseguir aplicar aquilo que você tem de conhecimento. Ô, Eric, o Everton falou de commodities ali, aí eu quero até escutar uma percepção sua, porque é uma dúvida que eu tenho, né? Pro rumo que o marketing tem tomado, aí, principalmente com a inteligência artificial. Okay. Hoje em dia eu vou ler um texto, eu bato o olho e falo, isso é GPT. Aí você vai ver os textos das cooperativas, das empresas, está tudo igual. Exato. Você vai ver as imagens que são geradas ali, o conteúdo que é gerado é tudo padrão GPT. Então, o marketing está começando a virar uma commodity, digamos assim, porque está igual. O que a gente precisa fazer? Assim, qual que você acha que é o próximo passo do marketing, assim, o ciclo que isso está acontecendo? Sim. Você acha que o profissional, para se destacar, o que ele vai precisar para sair dessa bolha do GPT, das IAs? Muito porque hoje, se você for pensar no copywriter, por exemplo, um cara para escrever um texto ali, você vai no GPT, se você souber perguntar, ele faz um texto melhor do que 90% dos redatores. Faz. Então, o que você acha que é o passo, assim, o que o marqueteiro precisa ali para ir além disso, para poder se destacar nesse mercado que está ficando igual? Cada vez mais entender a regra do jogo que ele está atuando. Então, isso varia muito de qual mercado eu estou, o que eu estou fazendo. Novamente, para trazer para a singularidade. Sim. A comunicação em São Roque de Minas é totalmente diferente da comunicação de Belo Horizonte. Sim. Mas é totalmente diferente. Não se vai falar em chat GPT lá. O mundo, ele caminha para ser global. Global e local. Então, antigamente, você fazia questão, né? Nós estamos aqui em Belo Horizonte, vamos na Savassi para comer uma pizza, para poder fazer alguma coisa. Hoje você quer fazer isso, Everton? Você quer ir do lado da sua casa. Claro. Sim. E, ao mesmo tempo, pelo telefone, você tem acesso à internet ao mundo todo. Então, é preciso entender qual é, de fato, a necessidade que você está resolvendo para aquela pessoa e como fazer isso.
Então, quer dizer, isso o ChatGPT não vai conseguir trazer para você, porque ele não tem sentimento. Ele não tem a sensibilidade. Um texto, para ser bem feito, tem que ter um prompt bem feito. Né? Ele não faz o prompt. Você continua fazendo o prompt. Então, quer dizer, cada vez mais um profissional humano, intelectualmente avançado, é preciso entender de filosofia. Hoje, as grandes mentes estão estudando filosofia, antropologia, história. Interessante. É isso que eles estão estudando. Porque quanto mais humano eu for, mais diferente eu serei e conseguirei me destacar daquilo que é artificial. O nome já fala, a inteligência é artificial. Nós não, né? Tem umas pessoas que são, né? Tô brincando. Tô brincando. Só para descontrair um pouco. Muito iguais, né? Então, é isso. Eu acho que quanto mais capacitados nós formos, melhor seremos. Quanto mais entendermos do negócio também e de pessoas. Quanto mais entendermos de pessoas, melhores seremos. Assim, é uma percepção minha dentro do sistema, né? Que eu acho que o Cicobi tem feito isso muito bem, né? Ele tem ali a comunicação macro ali, que dialoga a nível nacional, e as cooperativas fazem isso ali de forma singular. Eu tenho uma experiência para falar na última... Nós fizemos um apoio há pouco tempo, que foi a corrida da cavalaria da polícia. Sim. E até então nós fazíamos o nosso stand, usávamos as imagens sistêmicas, né? Jorge Mateus, o Zico, o Hendrick, né? A Rosana Jatobá. Exato. E assim, eles são personalidades nacionais, todo mundo bate o olho e conhece. Na última nós mudamos, né, Everton? Nós vamos usar alguns cooperados nossos que têm se destacado em algumas atividades. Aí nós colocamos lá a Carolina Coleman, que ela é uma atleta de MTB, de mountain bike, que tem se destacado aí a nível nacional. Legal. A Rayane Ramos, que ela é corredora de rua, tem pego pódio em todas as corridas. O Sargento Salustiano, que ele tem um projeto chamado Voio Runners, que eles empurram pessoas com deficiências locomotivas. Ronaldo. E o Ronaldo, ele é ultramaratonista. Eu vi esse vídeo. Ele correu 250 quilômetros, assim, em comemoração aos 250 anos da polícia. E aí nós usamos as imagens dele. Mas você viu a sensação de pertencimento dessas pessoas, de entrar no stand, ver a foto, me mandar áudio. Teve um que falou assim, eu tô aqui emocionado, minha mãe já fez foto. E aí as outras pessoas, por mais que não estivessem ali na impressão, eles, eu conheço o Ronaldo. Então, a gente utilizou uma lona ali, a nível nacional, ali, com as personalidades que o Cicobi utiliza, mas a gente fez questão de dar essa como que eu posso falar, essa vitrine para os nossos cooperados, e isso assim, realmente causou aquela questão que você falou, do pertencimento, né? De sentir parte daquilo. Que ação bacana. Parabéns. E assim, feliz de ver isso. O problema é que eu não fiz uma pesquisa, foi vamos testar. Mas é o sentimento, é o lado humano. É você que conhece do negócio, conhece da cultura e percebeu que daria certo. A IA não poderia fazer isso. Não pensaria da forma como você pensou. Já até me perguntaram, porque a gente faz os vídeos, né, Brasil? E onde eu trabalho com isso aqui. É isso aqui que é a minha vida. E eu sou apaixonada com isso e já me perguntaram, Everton, Gabi, você não tem medo de ser trocada pela inteligência artificial? De algum momento eu falo assim, olha, isso não. Porque a inteligência artificial não substitui o ser humano. Exato. E essa transição do marketing que eu percebo de alguns anos atrás é que quando você olhava alguns Instagrams institucionais, muita imagem estática, né? arte que o designer faz. E hoje você vê rostos, vê pessoas. Sim. E eu percebo que vai crescer ainda mais, que é a prova do que o Rodrigo acabou de dizer. Ele trouxe pessoas, cooperados, além de serem cooperados, são pessoas da instituição e pessoas que são do público ali da corrida. São conhecidas. Né? Então, na verdade, eu acho que isso vai aumentar e crescer ainda mais. As corridas, se eu estiver errado. Com certeza, não tem dúvida. Voltando a falar de mudança na comunicação, né? Queria uma opinião sua. Se foi, de fato, o rabo balançando o cachorro. A gente percebe em toda a comunicação, qualquer emissora que você liga aí, a comunicação ela mudou demais. Sim. Ficou muito mais informal. Sim. Até mesmo a forma de se vestir dos jornalistas, não tem mais gravata em muitos deles. A comunicação é bem informal mesmo, bem próxima, querendo conectar mais o telespectador e etc, etc. Será que essa mudança foi provocada? Porque hoje nós temos aí milhões de brasileiros, todos eles aí com o celular na mão. Então, todo mundo hoje pode ser um jornalista. Exato. Tá ali cobrindo o fato a tempo e a hora, né? E aí, e começaram a postar nas grandes emissoras aí filmagens, postagens e
vamos falar assim, matérias de telespectadores. E como isso foi ganhando cada vez mais espaço, né? Será que foi isso que fez com que a comunicação formal se tornasse informal? O que você pensa? Passa por isso, sim. Se você for... tem uma frase que é bem interessante, que é comportamento gera estratégia. Pelo menos deveria. Então, comportamento deve gerar estratégia. Se nós voltarmos lá, década de 70, 80, eu não tinha nascido ainda. Engraçado, nem eu. Eu ouço dizer. Engraçado, me contaram ali no livro dos livros de história e tal. Qual que foi o posicionamento da maior emissora de televisão do Brasil? Né? Ela percebeu o comportamento. Ou seja, o brasileiro, pai de família, chega por volta das 19 horas, a dona de casa, à época, fez o trabalho de casa, então ela quer ver uma novela, quer alguma coisa light. Depois dessa coisa light, o marido chegou, jantamos à mesa e vamos assistir as notícias. Porque você não tinha tanto canal de notícia. Então, ela definiu o horário, a grade dela, de acordo com o comportamento da sociedade. Então, comportamento gera estratégia, cultura também gera. Com a chegada das redes sociais, exatamente o cenário que você trouxe, as TVs perceberam que elas estavam ficando muito distante da realidade das pessoas. As pessoas nessa época também se vestiam de forma diferente. Sim. Então, quer dizer, hoje são poucas pessoas que estão de terno. O Everton está na cultura que é a Copeng, o cargo que ele ocupa. Faz sentido para ele estar dessa forma. Mas é cada vez menor o número de pessoas que utilizam isso. Então, eu quero buscar identificação. Alguém que fale a minha linguagem. Então, se utilizar uma linguagem muito rebuscada, a pessoa também não vai entender. Então, o que foi feito foi uma adequação para que eu consiga me comunicar de forma mais efetiva. E o jornalismo também está refém do resultado. E Ibope está lá, batendo o tempo inteiro. Nós, às vezes, esquecemos, eu falo como jornalista, que as empresas de comunicação são empresas, que elas precisam de resultado também. Então, uma coisa modela a outra. Eu quero ver, eu vi aqui que violência aumenta a minha audiência. Eu vou aumentar o espaço do jornal para falar de violência. Inclusive, tem jornais que só falam de violência. Né? Então, quer dizer, isso acontece. E acontece também para um outro lado, que é o lado da comunicação corporativa. A Polícia Militar, por exemplo, de Minas Gerais, tem feito um trabalho fantástico. Antes da minha época, você tinha assessoria de imprensa. Eu estou revelando a minha idade de novo. Estou perdendo a credibilidade, né? Você tinha assessoria de imprensa, você tinha uma área de publicidade e uma área de eventos. Você não tinha uma área de redes sociais. Não, verdade. Então, o jornal dava notícia sobre você tinha uma nota. Você escrevia uma nota, chama nota de imprensa, e entregava para o jornalista. O jornalista lia parte daquela nota que você mandou para ele. Né? Então, quer dizer, você está ali dentro de um emissor poderosíssimo e você é praticamente um refém desse emissor. Né? Hoje isso já está muito mais equilibrado. Então você vê a Polícia Militar comunicando com o cidadão mineiro, por exemplo, no Instagram com 711 mil pessoas. No YouTube com vídeos de milhões de visualizações. Ou seja, ela comunica direto. Como ela entende o público que ela está comunicando, ela usa uma linguagem popular. Sim. Eu vi o react da Polícia Militar, assim, super descontraído, com outras pessoas também super descontraídas. Por quê? Senão ele não vai conseguir atingir o público principal que ele está comunicando. Né? Então, quer dizer, essa mudança ela é o tempo inteiro. E eu acredito que a partir de agora, então, vai ser cada vez mais direta. Falamos disso, falamos de corporações, falamos de corporações públicas e pessoas fazem isso, como o Everton bem disse. Quantos ilustres policiais nós temos hoje que têm influência nas redes sociais? Ele não é a instituição, mas ele fala para uma boa parte de colegas que são da instituição. Porque eu vou buscar aquele que eu me identifico. Aí é que está o ponto. Quando eu crio bolhas, mudando um pouco de assunto, indo um pouco para o que é a realidade hoje da comunicação, eu também deixo de ver o contraditório. Por isso que é importante eu ter a maturidade de... Deixa eu dar uma olhadinha no contraditório daquilo que eu penso, para eu entender. Para eu não correr o risco, e aí eu estou falando para os profissionais de marketing também, e para os empresários e empreendedores, que a minha ideologia política me segue. Me deixe cego nesse sentido. Ou seja, eu preciso ter uma visão global do que está acontecendo. Esse é o perigo hoje das redes sociais. Sim.
você ficar dentro de uma bolha. Mas é um movimento que está cada vez mais forte e que vai acontecer nos próximos anos. E é uma coisa assim, que a gente precisa fazer uma leitura do nosso público, da audiência, né? Que, eu não sei, são diferentes, né? Público e audiência? É a mesma coisa. E porque assim, ao mesmo tempo que a internet ela te promove, ela te cancela. Por isso tem que tomar muito cuidado. Você tem que pisar em ovos. Assim como nós fizemos o último podcast com a 8ª CIA Indy, eles fizeram um vídeo que, sabe, você postou, você não espera. E de repente aquilo ali bomba. Viraliza. Olha isso. E aí você... eu tive um contato maior com o marketing, que isso vai te minando, assim, né? Então vou fazer mais para poder... E aí você vai e posta uma coisa ali. Não, esse já não surtiu efeito. Viu, Everton? Isso aconteceu no jornalismo. Esse já não... que eu errei? Onde eu errei? Mas é a audiência, a gente fala de... É uma conversa gigante. A gente tem que falar sobre o algoritmo. Isso. Né? E assim, isso. a gente vai fazer uma outra parte do episódio de hoje. Mas esse cuidado que a gente tem que ter de conhecer o nosso cooperado, Exato. conhecer as instituições que a gente trabalha e acompanhar até o ritmo deles, né? Porque a gente está falando de uma instituição, da Polícia Militar, que hoje está, assim, dentro... Tá em cada celular, ela tá ali, tá dentro de cada casa, na vida de cada um, assim, de uma forma muito próxima hoje. Você tem macro temas muito poderosos na internet, né? Sim. E um deles é a segurança pública. Esse é um macro tema poderoso, né? Assim como política é um tema poderoso, assim como emagrecimento é um tema poderoso, né? Então, é poderoso para o bem e é poderoso para o mal. Vocês têm andado num caminho muito positivo. O crescimento mostra isso. É um crescimento positivo. Não é um crescimento em cima de polêmicas ou de conversas rasas. São conteúdos muito interessantes e que alimentam esse público, né? Sim. Então é isso. Tem uma fórmula que seria muito fácil você fazer sucesso hoje na internet. Muito. Escolha um dos lados da polarização, seja radical e pague o preço. Rapidamente você fica cheio de processos, mas também cheio de seguidores. Né? Então depende do que você está buscando. Tem pessoas que vão para esse lado de fato, né? Que, enfim, não me cabe julgar. Mas é o posicionamento hoje que, teoricamente, é até relativamente simples hoje se tornar famoso na rede social. Tem aquela receitinha lá dos 4C, né? Você tem que postar casa, criança, comida e casamento. Aí é o segredo. Aproveitando, a Gabi falou da comunicação da polícia, né? A gente tem que parabenizar a Polícia Militar pela comunicação dela, que o que eles têm feito na rede social. Esses dias eu vi a postagem lá do perfil falando sobre uma especialista em segurança, né? Falando que você tinha que jogar uma pedra num homem com fuzil. A pedra é mais perigosa do que o fuzil. Aí a polícia fez um meme lá, a Copeng comentou, viralizou. Muito bacana, assim. O Coronel Santiago está à frente da DCO, eles estão produzindo conteúdo muito bom. E aproveitando, Eric, você falou de jornalismo, né? Sim. Naquela época, anos 70, 80, o que a qual você não era nascido. Eu não conhecia, né? Eu li nos livros. O que o jornalista falava ali, eu não lembro, não era o William Bonner na época, mas o que eles falavam era verdade absoluta. Eu lembro do meu avô falar, não sai na rua sem sua identidade, por isso. Então, tudo que eles falavam era verdade. Exato. Hoje em dia, a gente percebe assim, sai uma coisa na televisão, aí você vê que ela tem uma certa influência política, às vezes ela tem um lado, né, igual você falou, e aí você tem que começar a beber de outras fontes. Exato. O que você acha? Assim, por que você acha que o jornalismo, a comunicação jornalística tem caminhado para esse lado? Assim? Parece que perdeu a credibilidade, eu não sei. Perdeu, mas porque hoje nós vivemos num mundo de guerra de narrativas. Sim. Né? Sim. Verdade. E todo ponto de vista é a vista de um ponto, né? Então eu estou te vendo aqui neste ângulo, porque eu estou sentado neste lugar. Ela está te vendo de outra forma e o Everton da mesma forma. Então, todo ponto de vista é a vista de um determinado ponto. Você só tinha o ponto de vista das emissoras de televisão, praticamente. Né? E dos jornais também. Então, quer dizer, não estou dizendo que era mentira ou que era verdade, mas aquilo se tornava verdade porque não tinha outros canais para que houvesse contradição, o contraditório. Hoje você tem o contraditório. O problema é que quando eu só ando no meu ponto de vista, que é o que eu estava falando anteriormente, e aí o ponto de vista do outro é sempre mentira, é sempre enviesado e tal. Então é importante, e o jornalismo tem tentado se pautar
O que é fake news? Então, vem uma fake news na rede social, você vê lá no site X, isso aqui é fake news, nós checamos. Então, o papel do jornalista deve ser o de checar a verdade e andar dentro de uma isenção que nunca é total. Todos nós temos emoções, todos nós temos um lado político, uma versão de sociedade que a gente prefere e tal. Então, isso também influencia. O que é preciso acontecer é a maturidade também do público que está consumindo aquela informação. Claro. Então, deixa eu entender isso aqui, deixa eu me aprofundar mais. É como o cooperativismo. Eu entrei, mas deixa eu entender como é que isso funciona. Então, quer dizer, se eu não me aprofundar também, eu não vou conhecer. Então, é por isso que passa por educação sempre, né? Sim. Então, quanto mais educado é um povo, mais maturidade ele tem para poder discernir o que foi enviesado do que não foi enviesado. Mas é um fato. As redações, assim como as redes sociais, é composta por pessoas que têm suas ideologias, suas preferências. E nós entendemos hoje que a linguagem influencia demais na tomada de decisão de pessoas. Então é isso. Comunicar é poder. O David Ogilvy, né, era um publicitário que eu gostava muito. Ele falava que cerca de 5% das pessoas leem o texto inteiro, né? O restante todo só lê o título. Exato. Então, é muito comum, às vezes, a gente vai ver uma matéria, o título tá falando uma coisa, aí na hora que você vai ler o restante, você fala, pô, mas não tem nada a ver com o título. Então, tem vários interesses, né, Everton? Tem um jornal que acabou aí que era assim, pai mata filho por causa de R$2. E uma foto, Aí você vai ver, filho de uma senhora. Foto no abacaxi. Exato. As pessoas foram entendendo com as redes sociais que tipo de manipulação era feita sem a consciência delas. Então você pega, por exemplo, um site de notícias, o que eu coloco no topo é o que vai ser mais ali. Claro. Assim como era no jornal também. Então, se eu quero dar ênfase em uma situação que aconteceu no Brasil, eu tenho que contar. Mas eu quero tirar a ênfase rapidamente disso. Eu só troco a manchete. Eu venho com uma outra notícia. Isso é estratégia de comunicação. Inclusive, estratégia de comunicação governamental. Né? Faz parte. Porque há uma guerra de narrativas. E isso é por isso que é importante nós estarmos falando de comunicação aqui, elucidando para a audiência, para que ela tenha maturidade para discernir. Né? Opa, isso aqui essa notícia passou rápido demais, a notícia é tão importante dessa, mas rapidamente virou para outra notícia. Como assim? Como assim, né? Então a gente precisa ter esse discernimento. Isso que você falou é uma tarefa muito difícil, né, Rodrigo? De educar o nosso público, educar o nosso cooperado. Primeiro que estar presente ali, de certa forma, como a gente faz de todas as formas de canais de comunicação, de rede social, de todas as plataformas possíveis. Mas esse papel de educar essa audiência, esse público, não é fácil. É difícil. É difícil. É difícil. Porque, assim como a gente falou lá no início, né? Um dos diferenciais competitivos, as sobras. Sim. Né? Até nas entrevistas que a gente faz assim, nos eventos, eu, Gabriela, fico assim, apaixonada de escutar, sabe, Everton? Não, porque eu ganhei, foi R$6.000 de sobra e eu fico Esse cooperado é bom, hein? Não, A Gabi é o testemunho. A Gabi tá falando que testemunho. Não, o meu foi maior. Prova boa. E é legal, sabe? Porque eu falo que um dos nossos melhores clientes é o nosso... Vendedores é o nosso cliente. Fato. Ele que vende, ele fala para a família, que fala para o colega, que fala para o amigo. Ele é o melhor vendedor que a gente tem. Com certeza. Então, por que ele é o melhor? Não só porque ele usufrui dos benefícios, porque a gente conseguiu conquistar a credibilidade, passar a mensagem, ele entendeu o nosso propósito. Exato. E ele carrega isso. Então, é um trabalho assim, de formiguinha, minucioso e que é constante. Quantos mil cooperados hoje? Na Copeng? 17 mil. 17 mil vendedores, desde que eles amem e amam a marca. Então, quer dizer... Já chega pronto para o Everton, já chega pronto Exato. para o Rodrigo, porque ele entendeu, né? E aí, por isso que quando a narrativa se torna fato, ele não vai falar que a Copeng é legal e tal, não. A primeira coisa que ele vai fazer, olha aqui, cara, olha, a Gabi, né? Recebi 6 mil aqui, ó. Né? Hã? Mas como que funciona isso? Né? É automático, porque aí você saiu da narrativa e foi pro fato. Você inverteu o que a gente chama no jornalismo de lead. O lead é a principal notícia e você vai trazendo os detalhes. Sim. Você inverte o lead e aí você acelera o processo.
Ô, Eric, eu vou fazer uma pergunta inversa aqui agora. Acho que eu tô até falando muito, né, Everton? Mas eu tô... O tema é comunicação. eu tô explorando aqui, tô anotando, fazendo minhas anotações, né? Tô percebendo a consultoria. Teve uma profissional de gestão de pessoas que ela falou assim, se você quiser fazer um caminho certo, um atalho é você evitar fazer as coisas erradas. Já ajuda muito. O que o marqueteiro não deve fazer hoje? Eu falo porque... até o último dado que eu li, que é do David Ogilvy, hoje em dia deve ser muito mais. A gente era impactado de 4 a 10 mil vezes por dia. Hoje eu acredito que já deve estar uns 50. Então, o que o marqueteiro não deve fazer para não ser aquele marketing chato, aquele marketing vazio? Cara, primeiro, está pautado na verdade. Segundo, priorizar as relações pessoais. Eu acho que é isso que eu vou falar em positivo, né? Ou seja, se você manda, por exemplo, eu recebi de cooperativa, por exemplo, essa semana, um e-mail oferecendo para minha filha um crédito. Minha filha tem 12 anos. Nossa. Olha só. Então, quer dizer, cooperativa. Você... vou dar um exemplo que não seja de cooperativa, né? A academia que está a 15 quilômetros da minha casa me oferecendo um plano. Né? Então, quer dizer... Só enchendo o seu... Você errando o tempo, errando o produto, errando o formato, a plataforma... Além de não trazer resultado positivo, gera um desgaste da imagem gigantesco. Sim. Então, assim, não cabe mais para as instituições, para as grandes empresas ou para aquelas que querem ser grandes, uma comunicação amadora. Não faz. É melhor não fazer. Não faz. Trabalha no pessoal, treina seu time, mas não faz amador. Porque a chance de dar ruim é muito grande. E para reverter, para você mudar uma imagem... Nossa. É muito ruim. E outra, se eu construo uma imagem de marketing boa, mas meu atendimento é ruim, estou rasgando dinheiro de novo. Sim. Então, essa sinergia entre, de fato, o que eu ofereço, como eu entrego, eu priorizaria atendimento, o público interno, o funcionário, o treinamento do funcionário e o marketing coerente com aquilo que está sendo oferecido e dito. Sabe, eu acho que é por aí. As pessoas estão cansadas de... falácias, de narrativas mentirosas, de não comprovar aquilo que de fato foi oferecido a elas. E, Eric, como a cooperativa vai comunicar, como que o marketing deve atuar com uma geração nova? Porque a gente está falando assim, por exemplo, nós temos cooperados mais antigos, não vou falar velho, não, né? Fica feio. Placa preta. Boa, bem lembrado. Placa preta, né? bem lembrado. Os cabelos brancos. E aí, por consequência, trazendo a família. Né? Ok. E alguns talvez não tiveram essa missão, ele está só ele ali, só o ancião como cooperado. E uma hora a vida chega a um fim. A Terra está girando no sentido certo, né? Então, e uma hora essa vida não vai deixar vai ter jeito. de respirar. E agora a gente está chegando uma geração nova, né, que consome coisas diferentes e às vezes as cooperativas ficam ali amarradas a um modelo um pouco mais lá atrás e a gente precisa inovar. Como comunicar com essa turma nova? Quando eu falo turma nova, me faz lembrar a turma que acabou de formar na Polícia Militar, por exemplo. Por exemplo. Verdade. E você, isso. Verdade. E é uma turma nova que está chegando, são novos policiais com a mente mais fresca, geração... Como é que é o nome da geração agora? Geração XYZ, Baby Boy, sei lá. Milênios, tem... Como comunicar, como mudar essa estratégia, né? Além de pesquisar, de sentir esse público, o que fazer? Eu preciso ser sincero com a instituição. Eu preciso olhar para a instituição e entender o que ele anseia. Eu tenho aquilo que ele deseja? Se eu não tenho aquilo que ele deseja, na totalidade, o que eu tenho que ele deseja? Para que eu seja assertivo na comunicação. E fugir dos sensos comuns. Novamente, a pesquisa, o entender. Não. Jovem não quer saber de ir na agência. Jovem não quer saber de ir na agência. Pô, peraí, o Brasil inteiro? Os jovens do Brasil inteiro não querem saber de ir na agência? Será que se ele tiver um propósito, de fato, ele não quer ir à agência? É claro que ele também quer um aplicativo. Mas será que ele não quer os dois? E os jovens, gente demais, jovens, né? Que jovem que eu estou falando? O jovem que escolheu ser um policial militar é um jovem que, diferente. Que escolheu ser surfista. Claro. Né? Pode ser ou pode não ser, né? Mas, enfim, eu preciso entender. É cada vez mais ciência. É cada vez mais,
dado, filosofia, você entender o ser humano, psicologia. Né? E aí você, olhando para aquele público com um dado, você vai traçar a melhor estratégia para aquele público. Eu morro de medo, de preguiça, de gente que tem solução para tudo. Não, vamos fazer. Não, gente. É cada vez mais difícil. Está todo mundo vendendo alguma coisa na internet. Quantas instituições financeiras tem? Lutando pelo mesmo público. Exatamente. Então eu preciso entender cada vez mais do público que eu estou comunicando. E dentro do que eu tenho, oferecer para ele aquilo que eu tenho com a narrativa correta, na plataforma correta, no tempo correto, para alcançar o resultado. São muitos testes, né? São muitos testes. Testes, erros, acertos, até se encontrar. Exato. Né? Não é fácil, não. O marketing trabalha demais, meu amigo. Errar rápido. Erra pequeno e erra rápido. Testa, vê se deu certo, não deu. E vai executando. Ô, Eric, e muito tem se falado, né? Que a atenção é a moeda do século, né? Como a gente fala de geração nova, né? Você reter a atenção desse pessoal que está conectado, que está escutando isso, está vendo aquilo, mexendo no celular, prestando atenção. Deve ser, é um desafio. É um senhor desafio. Vai ter desafio. E aí é por isso que é importante o on e o off. Né? Quer dizer, eu estou comunicando no on, mas eu também estou comunicando no off. Eu estou no evento que ele está, eu estou no momento que ele está propício a adquirir aquele produto, aquele serviço meu. Então, assim, é preciso ter essa mistura para podermos chegar ao resultado. Ou seja, vamos trabalhar duro, pesquisar. Olha a importância... Colher informação, colher os dados para errar menos. A importância do estudo, igual o Eric estava falando, de você pesquisar, de você estudar seu público, né? Eu estava vendo um vídeo essa semana, é o Gustavo Augusto, se eu não me engano o nome do palestrante, ele estava falando que aquela série La Casa de Papel, a cor predominante, se eu não me engano, é vermelho, né? Sim. Eles não usam amarelo em momento algum da série, porque a mistura do vermelho com amarelo libera grelina no nosso organismo e grelina causa fome. Então, para ele reter você em frente à série, não tem amarelo. A cor predominante é vermelho e eles não usam amarelo em momento nenhum da série. Olha para você ver. Você acha que ele fez isso? Não vamos misturar as cores, do nada. Não, tem todo aquilo, estudo, é aquilo que o Eric falou, tem que fazer o estudo. Vamos estudar o comportamento humano, como é que é o perfil dele, como é que ele reage às cores. Tem psicologia de cores, né? A gente estuda isso na faculdade. Então, são uma série de componentes aí. E, mais uma vez, parabenizar o Eric, porque o Eric, ele é um estudioso do assunto, ele gosta e ele fala com muita propriedade. Obrigado, Rodrigo. Você também. Isso aí, amigo. É isso aí. Sabe, assim, foi um papo fantástico. Gostei muito de mais um programa extraordinário, né, Gabi? Bom, e eu já fico pensando, vamos trazer a parte 2? Boa. Vamos, né? Marcar. Daqui um tempo, vai ser uma honra. Vai ter que trazer a nova... Podia fazer um episódio Porque do tanto que muda. Do Eric com o Coronel Santiago. Vai ser legal, hein? Vai ser uma conversa boa. Muito bom. Gostei. Boa. Brasil, anota aí. Bom, já caminhando para o fim. Eric, muito obrigada. Que momento maravilhoso. Valeu. Você, de fato, assim, é uma sumidade, entende do assunto e traz de uma forma tão leve. E assim, deixa a gente com vontade de estudar mesmo, de entender melhor, e aí a gente percebe que não sabe nada. Imagina, eu aprendo com vocês também. Muito obrigada, por esse momento. Continue conosco, conte com a Copeng sempre, com o nosso podcast. Seu lugar de fala é aqui. Muito bom. Obrigado, Everton, obrigado, Rodrigo. Foi uma honra poder participar com vocês. Dividir um bom tempo da minha vida profissional com o Everton, sei da capacidade dele, do Rodrigo, de vocês. Então, a família Copeng está em ótimas mãos e estou à disposição de vocês. Muito obrigada. Obrigada a você. Obrigado. Ô, Gabi, eu quero aproveitar, né? Porque para o Eric deixar os contatos dele aí também, porque ele presta esse serviço para diversas cooperativas. Eu estou namorando lá o diretor financeiro para a gente trazê-lo ainda também. Mas para ele divulgar aí as redes sociais dele. Onde te encontrar? Deixa aí onde a gente consegue te encontrar. Pode deixar. Bom, vamos lá. No Instagram, Eric com CK de Menezes. A minha empresa chama Fractais Marketing, também está no Instagram. O site é fractaismarketingdigital.com.br. Estou à disposição, meu telefone 31. Não, telefone não, aí é só me procurar lá no Instagram, estou à disposição de vocês. Brasil, você deixa aqui para o pessoal para encontrar facinho. E muito obrigada mais uma vez. E vamos terminar com a nossa salva de palmas. É isso aí. Valeu. Copeng.